Glória a Deus. Deixa as nossas crianças subirem. Vamos lá, criancinha do coração, vamos. Bruno, vem cá, meu querido. Hoje nós vamos receber aqui Bruno. Esse jovem esteve aqui na rádio um dia. Fez um pod bless com o irmão Ricardo. Chamei, conversei. Eu tinha dito para ele que eu queria trazer ele aqui para ele ministrar, e eu espero em Deus que ele possa ser canal do Senhor aqui nessa noite. Amém ou amém? Eu costumo dizer que a gente não faz nada da qual o Senhor não nos conduz a ser feito. E hoje, só para você ter uma ideia, recebemos a consagração pastoral em um momento onde que nós estávamos, na época, caminhando com o pastor Elton, ali na Aliança Eterna. E quando nós estávamos num evento, o Espírito Santo falou através de um pastor de fora e falou assim: olha, Deus quer você de volta aonde Ele te colocou. E dali para cá o Senhor, Ele abriu algumas portas e nós começamos um trabalho ministerial com uma igreja. Só que não foi bem do jeito que a gente imaginava, irmãos. Porque quando nós abrimos uma igreja, eu falei com Deus, Deus, mas nós não somos pastores. E o interessante de tudo, querido, é que não foi uma igreja qualquer. Nós chegamos lá, nós inauguramos, Deus me enviou o recurso, e nós abrimos aquele espaço e falamos com Deus, e falou: Senhor, e agora, o que o Senhor quer? Estava eu, a minha esposa e a minha menina de 1 ano. E nós começamos a orar, eu e minha esposa, nós íamos para lá todos os dias, de 8 da noite às 10 da noite, como se fosse um horário de culto, só para orar. E nós ficávamos ali orando. E um dia Deus colocou no nosso coração uma oração. Que oração foi essa? Deus, mande para nós tudo aquilo que todo mundo rejeita. Irmãos, oração é algo tremendo. E Deus responde a oração. E quando nós falamos: Deus, manda para nós aquilo que ninguém quer, querido, 15 dias depois começou a chegar. Foi chegando o primeiro morador de rua. Depois chegou o segundo. Depois chegou o terceiro. Só que, querido, não era chegar para estar num culto, é para morar. E eu falei: Deus, o que está acontecendo, Senhor? E chega o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10, quando eu vi, já tinha 60. Morando dentro da nossa igreja. Nós começamos a funcionar uma igreja 7 dias por semana, 24 horas por dia, com culto todos os dias. Nós começamos a tirar os moradores da rua e eles começaram a ir ali. Fora os que moravam conosco, ainda tinha aqueles que vinham cultuar o Senhor. Então nós atendíamos por dia 230 moradores de rua todo dia, servindo 4 refeições diárias e direito a um banho. Então sabe aquele pessoal hippie que fica ali na porta do Via Shopping, aqueles hippies que ficam vendendo aquelas pulseirinhas? Ali eles estão lá, ali eles são hippies. Lá no nosso culto, eles tinham que tomar banho para cultuar o Senhor se eles quisessem jantar. Então eles chegavam, tomavam banho. Querido, grandes coisas o Senhor fez naquele lugar. E eu e minha esposa, e muitas das vezes a gente entrou em crise. Ela então entrava na crise e ela falava: meu Deus, toda igreja é bonitinha. Os diáconos, olha lá, tudo bonito, vestido. O nosso não, o nosso é tudo avacalhado. Senhor, tem misericórdia. O louvor de todas as igrejas é lindo. O nosso é esses caras desafinados, Senhor, cantando. E Deus um dia falou comigo o seguinte, falou assim: olha, a mão que antes segurava um cachimbo de pedra, hoje segura o microfone e a palavra. Isso é que importa. Sabe, queridos, e Deus, Ele começou a fazer grandes coisas nesse período. O Barreiro teve uma diminuição na época, em 2016, de 66% de pedintes na rua. Por quê? Porque agora eles estavam conosco. A polícia nos procurou e falou assim: o índice de pequenos furtos causados por moradores de rua desapareceu. As padarias começaram a falar o que? Olha, já não tem mais ninguém mendigando na nossa porta. Sabe o que eles começaram a fazer agora? Eles começaram a enviar para nós a oferta. Porque eles não estão mais pedindo aqui, então nós vamos enviar para que você continue. Querido, que coisa tremenda foi o que Deus fez naqueles dias.
E Deus, Ele nos ensinou na prática o que era pastorear os piores. Porque, meu irmão, vou falar com você, teve um culto nosso onde nós estávamos fazendo o culto da virada. As igrejas tudo enfeitada, aquela coisa mais linda. Nós fizemos lá, querido, aquele banquete com o que a gente tinha. E naquele dia me chega um morador de rua, querido. E ele chegou com uma ferida exposta na perna, na hora da ceia. E Deus, Ele nos trata o tempo inteiro, sabe por quê? Porque enquanto as igrejas estavam todas enfeitadas, bonitas, nós estávamos no meio daqueles homens, e aquele homem, sem banho, com o pé todo necrosado, ele vira agora e fala o quê? Eu não quero que ninguém ponha a mão em mim. Se tem que me limpar, eu quero ver se o pastor tem coragem de me limpar. Queridos, eu coloquei a máscara, a luva, e eu nunca limpei uma ferida daquela. E a minha esposa, ela chorava, irmão, que ela ficava pensando assim, meu Deus, o que é isso, Senhor? E eu limpei as feridas daquele homem, esterilizamos tirei algumas partes da pele que estava necrosada, fizemos aquele curativo, fizemos a oração, fizemos o culto, e depois nós fomos ceiar. E Deus, Ele estava me ensinando na prática o que é ser um pastor que cuida de ovelha. E nós ficamos nessa faculdade de Deus durante 1 ano e meio, irmão. E hoje nós temos um morador de rua que trabalha com meu sogro até hoje. De 2017 para cá ele tem trabalhado com meu sogro. Tem uns que moram aqui perto, que voltaram para casa, voltaram para suas famílias. Tem uns que já faleceram. E tem aqueles que já voltaram para a rua de novo. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite. Mas eu preciso que você entenda. Nossa, a igreja de Cristo, a igreja desses dias, ela está passando pelo seu momento mais delicado. Ela está passando pelo momento onde que muitas pessoas falam assim, pastor, nós temos que orar para que o Brasil seja liberto e para que Deus faça alguma coisa. Eu falei, irmãos, amém, nós vamos orar pelo Brasil, mas a nossa pátria não é terrena, a nossa pátria é eterna. Tem muita gente com mais vontade de viver nessa terra chamada Brasil do que está almejando trilhar o seu caminho para que ele possa morar na eternidade com o seu Salvador. Deus está apertando a nossa porca, a porca da igreja, para que eu e você entenda, ei, vocês não podem se acostumar com as coisas que são da terra, porque as coisas que são do céu, é as que foram preparadas para vocês, desde a fundação do mundo. Irmão, Deus está permitindo nós passarmos por algo, para que eu e você perca totalmente o gosto e o desejo de continuar nessa terra. E para que a gente possa voltar os nossos olhos para Ele, e entendendo que Ele é o único que precisamos. Entendendo que não há nada nessa terra que seja tão melhor e tão soberana quanto Jesus. Deus, querido, não perdeu o controle. Eu vejo hoje em dia quantas pessoas estão criticando a igreja, falando que a igreja está corrompida, falando que pastor é isso, que pastor é aquilo, que fulano é isso, que fulano é aquilo. Ei, querido, eles podem falar o que eles quiserem da igreja, mas a igreja continua sendo a noiva de Jesus. A igreja ainda é o corpo de Cristo. A igreja ainda tem um dono. Mas a palavra dele vai falar, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Tudo de ruim que tem, Deus já havia falado, o joio está crescendo no meio de vocês. Mas vai vir a hora da grande colheita, irmão. E nessa hora, será separado os que são dos que não são. É o que eu tenho chamado de crente transgênico. O crente transgênico é aquele que veste roupa de crente.
ele tem Bíblia de crente, ele frequenta a igreja do crente, mas ele não nasceu de novo em Jesus. E tudo que ele ama é da terra, não é do céu. Mas ele está dizendo para nós, na oração que ele nos ensinou do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como é. O nosso padrão não é terreno, o nosso padrão é celestial. Querido, eles podem aprovar o que eles quiserem lá fora, eles podem legalizar o que eles quiserem, mas não é porque se tornou legal lá fora que se tornou moral diante de Deus. Deus não se deixa corromper. É esse Deus que tem guardado a sua casa, é esse Deus que tem guardado a sua vida, é esse Deus que tem guardado os seus filhos, é esse Deus. Você consegue entender isso? O nosso Deus não perdeu o controle. Pelo contrário, o mesmo Deus que procura é o mesmo Deus que deseja ser encontrado. O nosso problema é que às vezes nós entregamos o nosso coração para tudo que é do mundo. Mas quando o assunto é entregar o coração para Deus, nego torcendo o nariz. Nós queremos negociar a santidade o tempo inteiro. A gente vem para o culto já olhando o relógio para que não pode ter atraso. Mas quando nós estamos fazendo tudo que o mundo está dizendo para fazer, nós não perdemos até o tempo. E Deus está falando para mim e para você: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque as coisas que estão no mundo não me pertencem. Sabe, querido? Está chegando o grande dia, querida. Está chegando aquela hora em que o noivo vai encontrar a noiva. O nosso problema é que muitas vezes, eu acho, pastor, que a gente se acostumou demais com o culto. A gente canta uma música como vocês acabaram de cantar: mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Mas você está preocupado com isso? Porque a maior parte do tempo você passa na frente da televisão, da fofoca, dos maus comportamentos. Um dia minha filha me perguntou: pastor, papai, Jesus está voltando quando? Eu falei: filho, hoje está mais próximo do que ontem. Hoje está mais perto do que ontem. Sabe, querido, enquanto respira, adora o Senhor. Enquanto você respira, Deus tem um chamado para você. Enquanto você ainda está respirando, Deus tem um propósito. Enquanto você ainda está respirando, Deus ainda quer fazer algo na sua vida. Eu sou velho. Não, você respira, você está vivo. Então Deus ainda quer fazer algo através de você. Eu não sei falar. Não sabe falar? Quem disse que você que tem que falar é Ele que tem que falar através de você. Sabe? Eu creio, irmãos, que Deus, Ele está chegando naquela hora que Ele vai levantar um grande exército. Um exército de homens e mulheres valentes, tementes ao Senhor, que vão estar dispostos a morrer, mas não vão negociar e não vão retroceder. Esses dias na internet, vocês viram? Uma vidente, cartomante, essas mulheres que lê mão, lê sorte. Vocês viram o que ela falou? Alguém que viu? A vidente, ela falou assim: Jesus está voltando. E ela falou assim: o povo está brincando, mas o Deus dos crentes está voltando. Querido, as pedras estão clamando, velho. A pedra está clamando. E a maior parte das vezes a gente vem para o culto só para reclamar de alguma coisa que aconteceu no culto. A gente não vem para cultuar o Senhor. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. A igreja não é lugar para você gostar. A igreja não é lugar, querido, para você receber coisa alguma. Aonde vocês leram isso na Bíblia? A igreja é o lugar de prestar culto. A palavra culto vem do cultivo, do trabalho, do serviço, da entrega. Adão cultivava a terra. Em outras palavras, Adão cultivava, ele trabalhava adorando o Senhor com o serviço do seu corpo. O culto nós entregamos o tudo ao Senhor.
Pastor, mas onde que eu luto para me receber minhas coisas? A Bíblia está dizendo, quando orardes, entrai para os vossos aposentos, pois o Pai falará contigo no secreto. Mas aqui não. Aqui nós entregamos a nossa melhor adoração. Aqui nós entregamos o nosso melhor glória a Deus, nosso melhor aleluia. Aqui nós rasgamos o coração e expomos para o Senhor as nossas fragilidades e o quanto nós dependemos dEle. Outro dia alguém me perguntou, falou, pastor, mas por que vocês precisam de Jesus? Eu falei assim, nós precisamos de Jesus porque nós somos maus. Nós somos maus. Se o Espírito Santo sair de nós, nós não temos nada em nós mesmos que possa prestar. Não há nada dentro do ser humano que preste se o Espírito de Deus se ausentar dele. A cidade de Nínive, eles eram tão corrompidos, eles eram tão pecadores, que a Bíblia vai dizer, Deus manda Jonas até lá, e fala para Jonas, avisa eles, que o pecado deles é tão grande, que chegou diante de mim. O homem por si só é mau, mas nós temos um Salvador que nos livra de quem nós somos. Você consegue entender isso, querido? Consegue mesmo? Abra sua Bíblia comigo, vamos ler um pouquinho da palavra. Senão daqui a pouco pode ter algum irmão falando assim, nossa, o pastor não leu nem um texto. Né? O crente religioso, nossa, o pastor não lê Bíblia, não teve culto. Não, irmão, a palavra tem que estar inserida dentro de você, não adianta você carregar debaixo do sovaco. Não adianta você falar que tem Bíblia se você não vive aquilo que você lê. Consegue entender isso? Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes. Capítulo de número 9. Senhor, toma, Senhor, o controle das nossas vidas, porque, irmãos, eu não preparei nada do que eu estou falando aqui. Deus já está levando a gente a algum lugar. Deus está despertando a igreja para algo que Ele quer fazer. Todo mundo abriu? Em Juízes, capítulo 9. A minha Bíblia está bem diferente de algumas. Minha Bíblia é uma Bíblia que ela é bem explicadinha para o pessoal que não consegue entender aquelas palavras difíceis. Então eu já tenho isso aí, a mensagem. Não a mensagem não, a minha não é mensagem não. Essa aqui é a nova Bíblia. Nova Bíblia Viva. Irmãos, você quer comprar uma Bíblia para o seu jovem, para o seu adolescente, para ele se interessar a ler, compra essa. Essa Bíblia aqui custa R$19,90. Ela é bem explicadinha, não tem palavra difícil e os meninos entendem tudo. Amém? Vamos lá, Juízes, capítulo 9, a partir do verso 1. Certo dia, Abimeleque, filho de Jerubaal, visitou os tios, irmãos da mãe dele em Siquém, conversou com todo o grupo de famílias de sua mãe. Vão falar com os chefes de Siquém, pediu ele, e perguntem, preferem ser governados por 70 homens, os 70 filhos de Jerubaal, ou por um só homem? É bom por lembrar que eu sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Então os tios de Abimeleque procuraram os oficiais da cidade e apresentaram a proposta dele. Aos cidadãos de Siquém concordaram em seguir Abimeleque e concluíram, afinal, ele é nosso irmão. Então deram a ele 70 peças de prata, retiradas do templo do deus Baal-Benite. Com esse valor, ele contratou alguns homens sem caráter e ociosos, que concordaram em tornar-se seus seguidores. Abimeleque foi com eles a Ofra, a casa de seu pai, e matou sobre uma rocha todos os 70 irmãos, filhos de Jerubaal, menos o mais novo deles, Jotão. Esse conseguiu escapar e esconder-se. Então foi feita uma assembleia com todos os cidadãos de Siquém em Bet-Milo. Resolveram proclamar Abimeleque rei, junto do carvalho do monumento perto de Siquém. Quando Jotão ficou sabendo disso,
subiu ao topo do monte de Gerezim e disse lá de cima, gritando em alta voz: cidadãos de Siquém, vocês querem a bênção de Deus? Escutem o que eu vou dizer. Certa vez, as árvores resolveram eleger um rei. Primeiro disseram à oliveira: seja nosso rei. Mas a oliveira respondeu: vocês acham que eu deveria deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e aos homens, só para dominar sobre as outras árvores? Então as árvores disseram à figueira: seja nosso rei. A figueira respondeu: vocês acham que eu deveria deixar de produzir a minha doçura e o meu bom fruto para dominar sobre as outras árvores? Então as árvores falaram com a videira: você pode reinar sobre nós? E a videira respondeu: vocês acham que eu deveria deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e aos homens, só para dominar sobre as outras árvores? Então as árvores disseram ao espinheiro: seja você nosso rei. O espinheiro respondeu às árvores: se realmente querem ungir-me como rei sobre vocês, venham procurar abrigo debaixo da minha sombra. Se não, saia fogo de mim e queime os grandes cedros do Líbano. Senhor, essa é a tua palavra. Somos gratos ao Senhor por ela. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Sabe, querido, Jerubbaal, Gideão. Quem lembra da história de Gideão? Gideão foi aquele que libertou o povo de Israel dos cativeiros dos midianitas com apenas 300 homens. Gideão, querido, Israel, depois de ter ficado livre, volta a pecar contra Deus. E agora Deus permite que Israel fique cativo no cativeiro em Midian, sobre o poder dos midianitas por 7 anos. Jerubbaal, Gideão, então é chamado, levantado por Deus. Só que quando Deus chama ele e fala: olha, vai lá e liberta o povo, eu vou dar vitória a vocês, porque eu serei com você. Ele vira e fala: Senhor, eu sou o mais insignificante da minha linhagem. Das tribos de Manassés, eu sou o mais pequenininho, nós somos o que tem menos recurso. E ele pede prova a Deus. Quem lembra dessas provas que ele pede para Deus? E ele pede provação. Deus então dá a vitória para Jerubbaal e Gideão. Depois você lê a história no capítulo de número 6 de Juízes. E o interessante de tudo, que depois que Deus dá a Gideão vitória sobre os inimigos, o povo agora vira para Gideão e fala assim: Gideão, domina sobre nós, seja o nosso rei, não só você, mas os seus filhos. E Gideão, com um princípio, ele restaura um princípio sobre a vida de Israel: eu e nem os meus filhos vamos governar sobre vocês governará o Senhor. Eu não governarei sobre vocês e nem os meus filhos, apenas o Senhor governará sobre vós. Queridos, essa foi a fala de Gideão, de Jerubbaal, ao povo de Israel. O tempo passa, e agora vem Abimeleque, um filho torto. Um filho torto, quase um bastardo. E vira para o povo de Siquém e fala com eles: olha, vocês não preferem que apenas um reine sobre vocês do que 70? Ué, peraí, quem disse que 70 ia governar? Gideão disse que quem ia governar? O Senhor. Agora a conversa dele aqui é persuasiva. Não, para que 70? Só um basta. E ele vira e ainda fala assim: olha, lembra, eu sou sangue do teu sangue, tá? E eu me coloco nessa, olha, eu me coloco à mercê. Olha o papinho do camarada. Ó, eu não estou fazendo nada, tá ligado? Se vocês quiserem me deixar tomar conta desse trabalho duro, difícil, lembra que eu sou irmão de vocês. E eles pensam o quê? Não, beleza. E eles tiram uma oferta para ele. E com o dinheiro da oferta, ele contrata homens ociosos, vagabundos, mercenários. E sobre uma pedra, Abimeleque mata os seus 70 irmãos, exceto um, Jotão. Sabe o que significa Jotão? Sabe?
Jotão significa Jeová é perfeito. Ei, querido, Satanás pode tentar, mas Deus tem aqueles o qual ele esconde, porque Jeová é perfeito. O tempo pode estar difícil, pode estar levantando falsos profetas, pode estar levantando um monte de líder sem caráter, um monte de líder enganador, mas Deus tem os seus que ainda está escondido, porque Deus é perfeito. Você consegue entender isso? Jeová é perfeito. E agora, Jotão, ele sobe no alto da pedra e ele dá um recado de Deus como um profeta. Ele entrega uma profecia sobre a decisão do povo, que antes era para governar somente Deus, mas vocês agora levantaram para vocês alguém para que vocês possam colocar no lugar do Senhor. Não parece muitas das vezes nós? Que o Senhor quer governar sua casa, o Senhor quer governar sua família, o Senhor quer governar seu trabalho, o Senhor quer governar seus estudos, o Senhor quer governar seu casamento, mas você prefere fazer do seu jeito. Não parece com a gente? A atitude deles não é como a nossa? O Senhor tem uma palavra liberada para nós, em Salmo 139, de forma assombrosa, perfeita, maravilhosa, vocês foram formados. E antes que formar uma palavra sequer no seu pensamento, eu já conhecia a sua palavra. Deus está falando para mim e para você, antes que houvesse haja, eu já amei vocês de forma incondicional. Mas o problema é que muitas das vezes nós não estamos só satisfeitos com o governo de Deus, muitas das vezes nós queremos levantar um bezerro de ouro para que a gente possa adorar. Mas Jeová é perfeito. Jotão agora sobe no alto da colina e dá um aviso aos moradores que fizeram tal rebelião contra o Senhor e aceitaram isso. Ele vira e fala assim: olha, vocês querem a bênção de Deus? Vou contar para vocês o que vai acontecer. As árvores procuraram, irmãos, aqui nós aprendemos sobre 4 tipos de liderança. Desses 4 tipos de liderança, 3 tipos é aquele que o Senhor quer de nós, mas apenas um. Quando ele começa a falar, olha, nós lemos aqui, então ele agora fala assim: olha, oliveira, domina sobre nós. E a oliveira fala assim: eu vou deixar o óleo fresco? Sabe qual liderança que está falando aqui? A liderança que possui unção. Óleo tem a ver com unção. Uma liderança que possui a unção de Deus, ela não quer dominar sobre ninguém. Ela quer agradar a Deus com a sua unção. Ela quer tocar o coração dos homens com a unção que Deus deu, mas ela não quer dominar sobre eles. Depois ela chega agora, querido, depois que ela passa pela oliveira, ela procura a figueira. Figueira, domina sobre nós. Deus está falando sobre outra liderança. Que liderança é essa? A liderança que produz fruto. A liderança frutífera. Você já viu uma mangueira chupando manga? Quem já viu? Uma goiabeira comendo goiaba? A árvore que produz fruto, ela não produz fruto para si, ela produz fruto para alimentar os outros. E sabe o que ela está falando aqui agora para essa liderança? Eu estou atrás de homens que frutificam, mas não se corrompem com seus frutos. Porque ela sabe que os seus frutos é para agradar a Deus e para saciar os homens que precisam de Deus. Querido. E agora? As árvores chegam diante da videira. Videira, domina sobre nós. Agora nós estamos falando de uma liderança o quê? Uma liderança alegre. Uma liderança que quer agradar a Deus de uma tal forma. E quantos de nós, queridos, temos visto os líderes
acabando com a vontade dos seus liderados de congregar, porque os liderados estão sobrecarregados, estão chateados, estão tristes, estão desanimados, porque parece que ao invés do líder promover alegria no trabalho, alegria no cultuar, alegria no servir, ele está sugando elas. Mas agora, as árvores vão no quarto líder. Que líder é esse? O espinheiro. Ei, espinheiro, domina sobre nós. Oh, vocês querem que eu domine sobre vocês? E o interessante de tudo, sabe o que o texto fala? Eles pediram para o espinheiro dominar, reinar sobre eles, sim ou não? Mas o espinheiro já falou o quê? Vocês estão querendo me ungir? Já deu a sugestão. Então me unge. Quantos líderes têm forçado a unção que não é para você, porque você quer outra coisa com a unção de Deus? E agora o espinheiro fala assim: não, pastor, eu domino sobre vocês, vem aqui para debaixo de mim, sou. Vem cá, vem cá. Sabe uma das características do espinheiro? Só domina sobre o outro quem não tem fruto. Só domina sobre o outro quem não tem alegria. Só domina sobre o outro quem não tem unção. Que tipo de líderes nós temos levantado adoração a eles? Porque antes era só Deus. Quem aqui tem mais de 20 anos de crente? 15, 20 anos de crente. As irmãs e tudo cabeça branca. Vocês lembram como era antigamente? Nascia uma criança, era culto de ação de graça. O irmão custava comprar um carro, comprava e levava para onde, pastor? Para a igreja, para o pastor? Ungir. Não era? O menino fazia um ano, fazia um culto de ação de graça. Tinha festa de casamento, o pastor não só fazia o culto, mas celebrava, tinha louvor e adoração. Os anos se passaram. Começou a ser Deus e mais alguma coisa. Agora, pastor, nós temos irmãos casando, não quer casar mais na igreja. Quer casar em sítio. Tem algum problema contra? Não, não tem nada contra. O problema é que quando muda o ambiente, muda também o coração e os intentos da alma. Porque dentro da igreja ninguém coloca música mundana, já reparou? Mas no casamento no sítio, tem sempre espaço. Deus até a cerimônia. Na festa, o pau está torando lá, ó. Satanás nadando de braçada. Aí depois fala para o pastor: ai pastor, meu casamento está em crise. Claro que está, começa errado, termina errado. Deus não se deixa escarnecer. Uma fonte não jorra água doce e salgada. Luz e trevas não combinam. Para você, querido, que está casado ou tem um relacionamento, sempre será três. Ou você, o Espírito Santo e seu marido ou sua esposa, ou você, Satanás e eles. Não existe meio termo com Jesus. Jesus não quer 99,99 do seu coração, Ele te quer por completo. E aqui Ele está nos ensinando, o Senhor ia governar, mas agora eles abrem mão do Senhor governando, para que um homem governe. Quantas das vezes você, querido, dá mais ouvidos para aquilo que o homem está dizendo, do que ouvidos àquilo que a palavra está dizendo a você? Quantas vezes nós estamos negociando quem está dominando sobre nós, porque nós não damos ouvido àquilo que o Senhor está dizendo? Quando Jotão, ele termina a sua profecia, sabe o que começa a acontecer? Ele fala: vocês serão queimados. O espinheiro vai se levantar contra vocês o dia que vocês quiserem sair debaixo dele. E como o cedro do Líbano serão queimados. O que aconteceu? O povo começou a sofrer com Abimeleque. E agora o povo não quer mais Abimeleque. E Abimeleque começa a fazer o quê? Matá-los.
Abimeleque chega num vilarejo, eles correm para uma torre, se esconde na torre, ele incendeia a torre inteira. Como um cedro do Líbano, serão queimados. A profecia estava se cumprindo. Quando você levanta governo da sua vida, que não é Jesus, quando você não lidera por Jesus, quando você não lidera por Cristo, meu irmão, deixa eu falar para você uma coisa, algo terrível vai acontecer. Sabe por quê? Porque nós temos um grave defeito, pastor, de achar porque está dando certo, Deus está recebendo. Não é porque seu ministério está dando certo que Deus está te agradando do que você está fazendo. Não é porque as coisas estão funcionando no seu ministério que está fluindo no Espírito. Por isso que ele fala, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, eu fiz no teu nome, eu orei no teu nome, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio em teu nome. Aparta-te de mim porque eu não te conheço. Porque muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer. E Jotão anunciou isso. E o interessante de tudo, sabe o que acontece, querido? Quando Abimeleque avança, ele vai para a próxima torre, do próximo vilarejo, da próxima região. As pessoas se trancam lá dentro, ele manda queimar tudo. Só que lá em cima da torre tinha uma mulher qualquer. E essa mulher, ela pega uma pedra. E ela joga lá de cima. E a pedra racha a cabeça de Gideão, de Abimeleque, no meio. E a palavra de Deus se cumpre. Sobre a pedra, 70 irmãos foram mortos. E sobre a mesma pedra, agora aquele assassino também foi morto. Sabe o que nós aprendemos aqui? Quebra de princípio. Quando você quebra um princípio, o princípio quebra você. Quando você quebra um princípio, o princípio quebra você. Ei, filho, você que é filho que está aqui me escutando, se você não honra seu pai e sua mãe, ei, a sua vida será uma vida de cansaço, de fardo, de perseguição, de miséria e de tristeza. Mas a palavra de Deus fala, se você honrar teu pai e tua mãe, se você obedecer, os seus dias serão fartos, e tudo na sua vida irá bem. Sabe, pastor, o que aconteceu esses dias? Eu fui chamado para participar de uma roda de bate-papo, de uma conversa sobre diversidade religiosa. E eu só aceitei aí porque Deus falava para mim o seguinte, tem crianças lá que precisam de alguém para defendê-las, e você será o meu representante. Eu falei, Deus, então eu vou. Chegamos lá, querido. Tinha 3 representantes do candomblé e da umbanda. Tinha um ateu. Chegamos lá, tinha nego falando de budismo, tinha nego falando sobre catolicismo, tinha nego, catolicismo nem falou, né? Só tinha um representante, mas ele abordou tudo que a umbanda falou. E eu cheguei lá, pastor, foi eu, minha esposa, nós levamos o Luiz, também foi, e nós falamos, nós vamos ficar em espírito de oração, nem a água desse lugar nós vamos beber. Vamos orar. Eu me ungi em casa, ungi minha boca, chegou lá, minha esposa me lambrecou de novo de óleo. Ai, que Deus te guarda, filho, que Deus te guarda. Pensa numa mulher que gosta de ungir, irmão. É ela anda, se bobear, ela está com óleo. Ela anda, meu irmão, não é um olhinho pequeno, não, ela anda com vidro. E ela está assim, vem cá, borrifando aquele negócio na minha boca, na minha cara. Eu cheguei lá todo brilhante. Cheiro de mirra, entrando, sabe? Chegamos lá, pastor, sentamos e nós começamos a orar. E já começamos em espírito de oração. Deus, não permita que ninguém deles contamine o coração das nossas crianças. E eles falavam e ninguém entendia nada do que eles falavam. Eu falei, Deus está nesse lugar. E eu fui o último, irmão. E eu falei com Deus, Deus, se o Senhor quer que eu fale mesmo, me coloca para ser o último. Porque o último ouviu todo mundo, e aí pode desconstruir tudo. Chegou lá, eu fui o último. Você vai ser o último. E o pior de tudo, sabe o que é, irmão? Eu sei que eu não sou um pastor convencional, mas eu tenho princípios. E eu não negocio eles. Só que naquele dia Deus mandou eu ir bem à vontade, meu irmão, eu fui bem avacaiado. E eles lá cantando vantagem, achando que não tinha ninguém lá da igreja. E eu quietinho lá na minha. Sabe? Eles falando, eu do lado do ateu e eu lá assim, ó.
Ia falando, na hora que chegou no último, gente, vamos passar agora o microfone pro Bruno. Aí eu peguei o microfone. Boa tarde, eu sou o pastor Bruno. Todo mundo deu uma trava. Pensou assim, esse cara estava infiltrado. Sabe, irmão? E eu sou bem direto com as palavras. E o cara que estava lá falando de ateísmo, ele veio falar para as nossas crianças, sabe o que, pastor? Antes eu achava que ateísmo só não acreditava em Deus. Mas lá ele começou a falar que Deus estava matando pessoas. Eu falei, mas Deus agora existe? Falei, não estou entendendo nada. Não estou entendendo. Até que eles falaram que cristão estava matando o pessoal do candomblé. Falei, aonde? O povo mais perseguido dessa terra somos nós, os cristãos. Aí, querido, só sei que eu pude, ao invés de eu falar de religião, sabe o que eu fiz? Eu ministrei no coração das crianças. Eu falei assim, eu não vou nem discutir com religião com vocês, sabe por quê? Porque Deus, ele não pode ser comprimido dentro de uma religião. A palavra de Deus vai dizer, a palavra religião vem da palavra latim, religare. Religare a quem? Religare a Deus. Acabou. Tudo que passa disso aí é coisa de homens. Mas eu vou falar para vocês, crianças, que existe um Deus, que é o único Deus que transforma alguém de dentro para fora. E eu comecei a falar um pouco da minha vida com meu pai. E aquelas crianças já começaram a encher o olho de lágrima. E fomos falando, irmão, quase virou um culto. Depois no finalzinho lá, eles perguntaram para o ateu assim, tá bom, se você não acredita em Deus, então como é que você foi formado? A ele, não sei. Aí eu levantei a mão. Eu quero responder essa daí. Aí eu falei para a moça que perguntou, eu falei, tá vendo, moça? Você prefere viver desse jeito, sem saber de onde você veio? Eu prefiro acreditar que Gênesis 1 disse, e disse Deus, haja luz e houve luz. E todas as coisas foram formadas por Ele, e viu Deus que era bom. Está entendendo, irmão? Aqui, esse púlpito é bom que você pode bater nele. Mas faz eu quebrar minha mão. Sabe, querido, o que acontece? O pessoal fica me olhando assim. Já começou a juntar todo mundo lá, parecia uma religião só agora. O ateu virou para mim no final da reunião e falou assim, não, eu gostei de você, eu acho seu trabalho incrível. Eu falei assim, é mesmo? Beleza, parceiro. Mas as crianças vieram em mim depois. E falaram assim, Bruno, eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, sim. Eu estou magoado com a minha mãe. O que eu faço? Eu falei, o que você faz? Você vai chegar na sua casa hoje, vai dar um beijo nela, vai dar um abraço nela e vai falar, mãe, eu te perdoo, eu te amo e eu sei que Jesus pode mudar a nossa história. E aquele menino derramando lágrimas, irmão. Ei, ninguém pode parar o avanço da igreja do Senhor. O problema, querido, que nós muitas das vezes, querido, nós nos perdemos. E eu queria falar para vocês sobre alguns líderes que Deus quer levantar nessa noite. Amém? Ei, querido, líderes que eu falo não só é líderes de ministério, são líderes da sua própria vida. São líderes que lideram as suas casas, suas famílias, o trabalho, a escola, aonde você pisa, você se torna a luz de Deus em meio às trevas. E alguns desses líderes que Deus quer levantar, o primeiro que eu anotei, os que voltam a orar. Cadê a igreja que orava? Cadê os irmãos que acordavam 5:30 da manhã para vir aqui na igreja orar? Ah, mas isso é as mulheres do círculo de oração. Não, isso é responsabilidade de todo cristão que ama Jesus. Sabe, querido, a estrutura
espiritual de um crente, ela é definida e decidida pelo quanto ela ora. Porque quando você negligencia a oração, você começa a perder em todas as frentes de batalha da sua vida. Deus não quer homens que vão ser influenciados por qualquer um que conta um conto da carochinha em cima de um púlpito e se chama de pastor. Mas Deus está atrás de homens e mulheres que voltam aos seus quartos de oração. E agora o próprio Deus fala com elas. E o próprio Deus revela para elas aquilo que Ele está fazendo. Eu tenho falado para esses jovens que estão caminhando com a gente no discipulado. E eu falei sobre eles, sobre um livro chamado Caçadores de Deus. E eu falei para eles, vocês têm que entender uma coisa. Os verdadeiros caçadores de Deus não são homens que só vivem lendo aquilo que Deus fez ou aonde Deus esteve, mas são homens e mulheres sedentos por Deus hoje, que estão atrás dos rastros da onde Jesus está agora. Homens que querem ouvir a voz de Jesus para esses dias. Homens e mulheres que estão indo atrás de Jesus, não para obter riqueza ou bem pessoal, mas homens e mulheres que estão indo atrás dele, porque sabem que ele é tudo que temos. Um dos líderes que Deus está querendo levantar, são líderes que oram. Não é líderes que gastam tempo com oração, ou gastam, ou passam tempo com ele, não, mas é homens e mulheres que passam o dia inteiro com ele. Na hora do almoço está com ele, na hora do café está com ele, no trabalho está com ele, antes de dormir passa tempo com ele. Porque está chegando uma hora, irmão, que seremos provados mais do que já temos sido. Meia boca não vai dar mais resultado, irmão. Aonde estão os homens que oravam, que colocavam as mãos, pastor, sobre os enfermos e eram curados? Aonde está a igreja que antigamente almejava falar em línguas, por quê? Porque era uma das evidências principais do batismo no Espírito Santo. Nós não falamos mais sobre isso. Aí vive esse monte de gente fria dentro da igreja, que se não toca a música do momento, não adora. Se não é o ministro tal, não serve. Se não é do meu jeito, não cabe. Aonde estão os homens e mulheres que o único intuito deles é chegarem aqui rasgando os corações, entendendo que a adoração que toca o céu não é a música que se toca, mas são lágrimas de um coração, de um pecador arrependido. Sabe? Richard Sabes, ele escreve e ele lança um artigo dizendo: buscamos a Deus em oração. O diabo sabe que estamos querendo mais poder e luta contra ele. Por isso procura lançar contra nós toda a oposição e é capaz de nos arregimentar. Satanás, ele sabe que se eu e você voltarmos à oração, ele vai perder. Mas pastor, Satanás já é derrotado. Você crê? Satanás já é derrotado, sim ou não? Amém? Nós não somos mais que vencedores em Cristo Jesus? Então por que Satanás luta como se pudesse vencer e você que é vencedor luta como se pudesse perder? Por quê? Por isso que toda vez que você entra numa vida de oração, numa vida de jejum, tudo se levanta contra você, é a forma que Satanás tem para te parar, mas se você perseverar até o final, você vai receber a coroa da vida. Satanás se levanta, mas ele se levanta para cair. Eu e você só temos uma obrigação: permanecer firme no Senhor. Ai pastor, mas depois que eu comecei a fazer jejum, nossa, levantou a perseguição no meu trabalho, levantou a perseguição na minha casa, nossa, meu Deus do céu, uma dor de cabeça, que não sei o que. Ei irmão, põe a mão na sua cabeça e fala: demônio, sai daí agora, em nome de Jesus.
João Clímaco, ele disse: reconhecemos o valor da oração, devido aos esforços que os espíritos malignos fazem para nos perturbar enquanto estamos orando. E conhecemos experimentalmente o fruto da oração quando vemos a derrota dos nossos inimigos. Sabe quando você vai entender o poder da oração? Quando você perseverar e os seus inimigos começarem a cair. Aí você vai levantar e vai falar: uau! Vamos prosseguir, como Oséias fala, vamos conhecer e prosseguir conhecendo a Deus todos os dias. Nós não vamos retroceder. Nós não somos os que retrocedem. Sabe, querido? E a única coisa, pastor, que a oração pede de nós, sabe o que é? Espiritualidade. Pregar, irmão, aqui em cima do altar, qualquer um prega, até papagaio. Para você pregar, basta você ter uma boa memória, uma boa oratória, basta você começar a ler, uma boa exegese, basta você pegar um pouquinho dessas memórias, dessa homilética. Pregar qualquer um prega, mas orar não é para qualquer um. Orar depende de ser espiritual. Por quê, pastor? Porque a pregação expõe você para que o público te veja, mas a oração não, ela esconde você para que ninguém veja o que você está fazendo. Sabe, querido, está na hora de eu e você fugir desse lugar. Está na hora de você começar a olhar para a televisão e falar: Deus, tira o meu amor por esse negócio. Sabe aquela canção? Me aproximei, permaneci. Ela fala assim: olha, queima dentro de mim os outros amores. Queima dentro de mim. Sabe o que Deus está precisando fazer comigo, com você? Queimar dentro de nós tudo aquilo que tomou o lugar que era dele. Talvez é seus próprios filhos que tomaram o lugar do Senhor. Ai, pastor, eu não vou na igreja porque agora estou uma canseira. Os meus filhos, nossa, chega da escola, é muito trabalho. Você quer que Deus leve eles? Esse é o problema? Ai, Deus, então leva, está dando trabalho demais. É isso que você quer? Ai, pastor, é porque eu estou trabalhando demais, hora extra demais. Deus, desemprega ele, Jesus. Põe desempregado. Porque é melhor você entrar no céu desempregado do que no inferno empregado com certificação e tudo mais. O que está tomando o lugar de Deus na sua vida, querido? Filhos é bênção do Senhor. Filho não é fardo, não é uma carga. Quantas vezes a minha esposa fez para mim cachorro quente na panela elétrica, para me levar para a rua, para morador de rua, enquanto eu estava lá alimentando eles, estava ela e minha menina de 1 ano, 2, 3 horas da manhã dentro de um carro, esperando. Nós com igreja, com 60 moradores de rua, minha menina com 1 ano, correndo no meio deles. E sabe o que os religiosos falavam comigo? Você não tem medo deles fazer alguma coisa, não? Sabe por que existe crítico? Porque existe gente à toa. Porque só pode criticar quem está à toa para observar. Já reparou? Porque quando você está trabalhando, você não tem tempo para ficar olhando para o outro. Aí faz os cartazinhos bonitinhos. Dá uma trabalheira colocar isso aqui, ó. Aí chega o irmão, nossa, coisa brega, podia ter feito de outro jeito. Você estava onde, filho? Na hora que estava sendo feito, você estava onde? Ai, pastor, nossa, pastor, por que você não fez de outro material? Uai, tira dinheiro do teu bolso e compra. O evangelho não se trata do meu bem-estar, o evangelho se trata da majestade, da expansão do reino de Deus sobre o coração dos perdidos. Você consegue entender, meu irmão? Sabe por quê, meu irmão? Tem muito religioso, hoje, pastor, lá no Instagram, vendendo profecia. Irmão, eita! Se a gente tivesse tempo, a gente ficava lá só para ver se os irmãos da nossa igreja vão aparecer lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele vai fazer o Pix. Porque esse ordinário, ir lá na igreja não dizima nem oferta. Aqui não está comprando revelação. É? Dá vontade de falar: Deus, trava a vida dele. Não é? Sabe por que existe esse tipo de gente? Líderes espinheiro, não tem fruto. Vive
comendo da gordura das ovelhas, dessecando as ovelhas de Cristo. Mas sabe por quê? Que outro dia um irmão virou para mim: nossa, você viu o que o irmão lá naquela igreja, lá da televisão fez? O quê? Nosso pastor colocou um carro importado dentro da igreja, para os irmãos passar a mão. É ó, né, irmão? É ó. Mas se tem oferta é porque existe procura. O problema é que as pessoas esqueceram que a Bíblia vai falar em 2 Timóteo. No final dos tempos, vai dar comichão nos seus ouvidos por aquilo que é puro, por aquilo que é são. E as coisas boas darão lugares a homens que levantarão para si. Ei, não está falando que é líderes que vão se levantar. Está falando que homens vão levantar homens que vão falar aquilo que lhe apraz o coração. Todo pecado que existe dentro da igreja, se existe é porque tem procura. Porque se não tivesse procura, não teria oferta. Se eu e você quer viver uma vida santa, nós temos que entender que o Deus que chamou é santo. Então, ao invés de você ficar, ai pastor, eu preciso crescer, eu preciso melhorar, eu preciso disso. Pessoas que não são satisfeitas com o que tem, mas sentem falta do que não tem. Sabe por que Deus não vai honrar essas pessoas? Porque uma pessoa que só sabe reclamar do que não tem, nunca vai estar satisfeito com aquilo que Deus der. E não importa o que Deus vai dar, porque mesmo se a pessoa receber tudo, por ela ser ingrata, ela nunca vai estar satisfeita com aquilo que ela já possui, ela sempre quer aquilo que ela não tem. Às vezes você fala assim: nossa, o pastor deu um espaço para outro rapaz pregar, e eu estou aqui. É por isso que você está aí, você é fofoqueiro. Se estivesse orando mais, estaria aqui. Se não estivesse almejando isso aqui, você estaria aqui. Sabe por quê? Porque o seu coração não pode estar aqui. Ele tem que estar lá. Está entendendo, irmão? Você acha que eu pedi? Ai, Deus, eu quero ser pastor. Ai, Deus, eu quero ouvir ele me enchendo o saco. Ai, Deus, eu quero meu telefone tocando toda hora, o tempo todo. Você acha que eu queria isso? Não. Mas por amar Jesus, ele falou: vou te colocar lá, velho. Porque se você não quer, você não vai se prostituir com aquilo que é meu. Deus está atrás de líderes que não estão formando o homem segundo a sua imagem, mas como a imagem dele. Deixa eu contar para vocês uma historinha. Imagina só, eu noivo da minha esposa, o Bragança está ali, o Bragança é meu amigo. Aí eu vou ter que viajar, pastor. Viro para o Bragança e falo: Bragança, cuida da minha noiva até eu voltar. Beleza? Beleza, parça. Tamo junto. Tamo junto? Tamo junto. Aí eu viajo. 10 meses depois, pastor, eu volto. Está ela com o neném no braço. E quando eu olho para o neném, não parece comigo não, ué. Parece com ele. É estranho ou não é? Mas isso é o que está acontecendo nos dias de hoje. Líderes que estão formando líderes que parecem consigo e não com o noivo. Líderes que estão preocupados em formar gente. Vocês têm que ser como eu. Não, vocês não têm que ser como ele. Vocês têm que ser como Jesus. Você está entendendo porque hoje está essa bagunça nos púlpitos, nas igrejas? Porque nós, ao invés de estar formando homens e mulheres com caráter de Jesus, estamos querendo formar como nós. Ah, mas o apóstolo Paulo, ele disse: seja, pois, os meus imitadores, como eu sou de Deus. Tu é apóstolo Paulo? Espera aí, te apedrejaram em algum lugar e você voltou para manter a... Espera aí, querido. É até engraçado. São Francisco de Assis, ele liberou uma palavra: pregue se necessário for, utilize palavras. Teve um rapaz, um pastor que estava dando aula no mesmo lugar que eu, e ele falou assim: não, eu não concordo com isso. Eu já fiquei assim, ó. Minha esposa já me cutucou, falou: pelo amor de Deus, você é depois dele, não fala nada com ele, não, deixa para lá. E eu assim, E ela assim para mim: não, sua mãe está aí, a primeira vez que sua mãe veio. Eu falei assim, E ele falando: não, porque Jonathan Edwards pregou, John Wesley pregaram, juntos eles pregaram mais de 3.000 sermões.
Ele acabou a aula dele, pastor. Eu subi e ela assim, pelo amor de Deus, não fala nada. Deixa para lá. Não vale a pena. Eu falei, vale. Meu irmão, eu confesso para vocês que eu me segurei. Eu cheguei lá em cima e falei, amém, irmãos, Pai do Senhor, vamos começar? Eu falei, Senhor. Eu falei, irmãos, a minha esposa me pediu, mas eu não consigo. O fulano disse isso, isso e isso. Não, não concordo. Por que eu não concordo, pastor? Sabe por quê? Porque poderoso na vida desses grandes homens de Deus não foi a pregação do evangelho, foi a vida de oração que eles possuíam no secreto. John Wesley e esses caras oravam 18, 24, 32, 48, não tinha tempo para sair do joelho. Então, quando eles pregavam, não era a palavra que era bonita, não era a palavra que causava impacto, mas era a vida que eles tinham no secreto com Deus. Aí sabe o que eu falei aquele dia? Falei, sabe, irmãos, por que eu concordo com essa fala de São Francisco de Assis? Porque tem gente que prega muito bem o que vive muito mal. Tem gente que para falar da palavra fala muito bem, pastor. Mas na hora que está praticando tudo aquilo que ele não prega. Então, querido, Deus está atrás de líderes que vão se levantar em oração e vão se opor como oração contra o inferno. Sabe por quê, irmãos? Satanás não tem medo do menino que toca bateria, Satanás não tem medo do pastor que prega, Satanás não tem medo das irmãs que cantam, Satanás não tem medo do pastor que batiza. Sabe o que Satanás ele teme? Homens e mulheres que oram. Porque a oração fala ao coração de Deus. É por isso que nós estamos cada dia mais frouxos em oração. Satanás nos acomodou, eu tenho dito isso em todas as igrejas. Satanás não quer tirar ninguém mais da igreja como era antigamente. Lembra antigamente, o pessoal voltava no culto, os irmãos da visita já ia lá. Sim ou não, irmãs? Já ia lá. Fulana faltou. Ia lá igual o exército do BOPE. Vão lá pegar o desertor. Por que tu faltou no culto? O irmão mantinha-se firme em Jesus, é na marra. Estou de olho em ti. Aí sabe o que os irmãos faziam? Você não foi no culto hoje, nós trouxemos a ceia. Nós vamos orar nessa casa. Não era assim? Vamos orar. Se tem algum encosto te impedindo, vai cair por terra. Não era, irmão? Hoje? Tem irmão que falta no culto, não recebe uma ligação, não é? Sabe por quê? Porque Satanás não está mais preocupado em te tirar do culto. A única coisa que Satanás está se esforçando para fazer, sabe o que é, irmãos? É fazendo você não amar Jesus. Porque a pessoa que não ama Jesus, ela até frequenta o culto, mas ela não cultua. A pessoa que não ama Jesus, ela só vem para a igreja para fazer cena para o outro ver que ela está aqui. As pessoas se acomodaram dentro da igreja, e elas estão bem acomodadinhas dentro da igreja, mas sabe por quê? Porque elas já não são mais oposição ao inferno, então Satanás nem levanta mais contra elas. Você consegue compreender? Meu irmão, estou acabando, confesso que eu não cheguei onde eu queria, mas a palavra é dele. Deus está atrás de homens e mulheres que serão líderes, que não buscam para si bajuladores. Tem gente que quer liderar porque ama a liderança, ama fazer a obra de Deus, ama cuidar de pessoas, mas tem gente que só gosta do poder que a liderança promove. Aí ele quer dominar sobre o outro. Eu já falei para esses meninos, eu não dou refresco para eles. Pode perguntar para eles segunda-feira como é que a porca apertou para o lado deles. E eu falei para eles, quer ir embora? Vai. Vai. Mas aqui não vai ficar nenhum mentiroso. Quer andar com Jesus? Anda limpo, anda claro, anda reto. Sabe qual é o nosso problema? A liderança que quer bajulador aceita até o irmão pecar para ele não afastar. Para quê? Para ele ter número. Querido, quem disse que Deus está preocupado com o número? A vontade do meu pai é que todo mundo se salve, mas nem todo mundo quer. A vontade é uma. Agora, o seu querer e a sua vontade de não ser, não muda quem ele é, e ele já aceita porque você quer impor para ele limite.
Ai, Deus, se o Senhor não me fizer... Mas se bem que hoje em dia, né, os pais estão frouxo que dói. Outro dia tinha um menino no supermercado, eu quero não sei o quê. E o menino, e eu fiquei olhando. E batendo perna com a mãe. E eu olhando. E o pai assim, levanta. E eu assim. Ai, levanta, filho, vamos. Você vai sujar a roupa. E eu olhando para as câmeras. Aí eu fiz assim para ver se toca, eu falei. Minha mãe, tô indo na escola, tá? A correr dela. Se citar teu nome, apanha lá. Você já ficava dentro de casa assim, ô Senhor, tem misericórdia, Deus. Traz a unção de Manassés sobre as minhas professoras. Faz elas esquecer tudo. Os mais novos não entenderam o que é o som de Manassés não, pastor. Mas os mais velhos, tá tudo rindo. Os filhos tá assim, o que é isso, pai? Aí o pai não lê Bíblia. Hã? Uai, pai, então por que você tá rindo? Não sei, todo mundo riu. Sabe, querido? Deus, cara, não está atrás, sabe por quê? Porque quando os discípulos brigavam e discutiam quem é o maior, ele falava que o maior não é o que é servido, o maior é o que serve a todos. Querido, quando você está na presença do Senhor, você está aqui na igreja, ai pastor, eu estou servindo mais que todo mundo, glorificado seja Deus, você não faz mais que a sua obrigação. Consegue entender, irmão? Ai, mas o pastor não fala, meu irmão, você não está fazendo para ele, você está fazendo para Deus. A Bíblia vai dizer, não há trabalho que seja feito que no Senhor que seja vão. Tudo que nós fazemos, quem precisa ver se chama Jesus. Queridos, eu estou encerrando. Eu queria compartilhar com vocês muitas coisas. Mas esse trabalho que eu comentei aqui no dia que eu tive aqui no podcast das escolas, alguns irmãos me ligam de alguns estados. Eu queria que você me desse um treinamento. Eu falei, irmão, como é que eu vou te treinar em algo que eu não sei nem como começou? Falei, não sei. Sabe por quê, irmão? Eu estava em casa dormindo, eu tinha feito a cirurgia no dedão. Meu telefone toca às 6h30 da manhã. A diretora da escola da minha irmã vira para mim e fala assim, alô, é o Bruno? Eu falei assim, sou eu mesmo. Você está dormindo? Quase que eu pensei, não, a gente não dorme não. 6h30 da manhã. Falei, não, tô acordado. Minha voz é grossa assim mesmo. Não é vontade de falar? Aí ela falou assim, então, nossa escola está com um trabalho de palestra para os meninos que não pegou recuperação. Para os meninos ficar à toa, nós estamos fazendo uma semana de palestra com eles. Aí eu falei com ela, e eu com isso. Ela, então, a sua irmã disse que você é palestrante. Eu falei, chama ela para mim, por favor. Ela, oi Bruno. Eu falei, menina, você é doida? Escola é diferente de igreja. Eu falei para ela, eu não lembro um dia sequer. Não, vou falar isso não, senão os meninos vão gostar, não. Deixa quieto. Aí eu falei, menina, você é doida? Eu vou fazer o quê na escola? Escola não pode falar de Jesus, não. O que você vai fazer é de Jesus. Ela falou assim, não, mas eles estão precisando. Eu falei, não, se está precisando, eu vou. Ela falou, você vem? Eu falei, vou, ué. Estou chegando aí, eu morava lá no centro de Contagem, irmão, a escola é lá no Cláudio Brandão, ali na rotatória da Vila Minério. Peguei o ônibus e fui, sem carro. E fui. Cheguei lá, a diretora, você que é o Bruno? Sou eu mesmo. E eu estava bem mais gordinho, irmão, estava parecendo a rotatória, perto dos meninos. Aí eles vão e me colocam no meio de uma quadra com os meninos me rodeando. Aí parece um rotatório de verdade. Cadê a loja tal? Tá vendo aquele ali? Contorna ele, tá atrás dele. É, irmão, é verdade. Aí, querido, ela falou assim, e aí, você vai falar sobre o quê? Eu falei, não sei não, ué. Ela falou, mas como é que você não sabe? Eu falei, não sei, hoje é meu primeiro dia de palestra. Aí eu falei, onde que é a sala? Não, é na quadra. Eu falei, na quadra? 500 meninos, irmão.
tudo jovem, adolescente, menino de 16 anos. Cheguei lá, pastor, e eu falei, Deus, o que eu vou falar? Deus falou assim, você não precisa falar nada, abre a boca que eu falo. E eu abri a boca, meu irmão, Deus começou a me lembrar de coisas que eu nem sabia que eu tinha dentro de mim. E eu comecei a falar, pastor, do meu pai. Comecei a falar do meu sofrimento. Comecei a falar de alguns problemas que eu tive com minha família, com meu pai, com os meus irmãos. Comecei a falar do quanto Deus teve que me reconstruir de dentro para fora. Quando eu acabei de falar, pastor, tinha 500 meninos chorando. A diretora chegou e falou assim, pelo amor de Deus, o que você fez? Eu falei assim, moça, eu não faço ideia. Eu não posso liberar esses meninos. Eu falei, não sei. Aí ela, você volta amanhã? Eu falei, volto. Você vai falar o quê? Sei não. Voltei no outro dia. No outro dia, na hora que eu cheguei na escola, ela falou assim, Bruno do céu, não faz os meninos chorar hoje não. Eu falei, por quê? Os pais começaram a ligar na escola. Eu falei, por quê? Não, porque os filhos chegam em casa abraçando os pais, falando que ama, pedindo perdão. Eu falei, que top. Ela, não, eles querem vir aqui. Eu falei, deixa vir, não pode, então fecha o portão. Ela, promete que você não vai fazer os meninos chorar? Eu falei, eu prometo, eu não sei Deus. Falei aquele dia, irmão, pelo segundo dia, acabou, 500 meninos chorando de novo. E eu não entendi nada. E eu só falando, Deus está agindo. E o interessante é que eu não estava pregando, irmão. Só o Espírito Santo que estava convencendo eles do pecado. Aí ela, você volta amanhã? Falei, volto. Você vai falar o quê? Sei não. Cheguei no outro dia na escola, e ela então virou para mim e falou assim, você vai falar o quê? Eu falei, ainda não sei. Cheguei na quadra e Deus falou comigo, você vai falar sobre perdão. Você abriu muita ferida no coração deles, agora nós temos que curá-las. E eu comecei a falar sobre uma menina que tinha que perdoar o pai de um abuso. Pensa, irmão, as coisas que eu falo para os meninos. E depois que eu acabei de falar aquelas coisas, Deus falou assim, agora você vai pegar uma mulher e vocês vão chamar os meninos que precisam abraçar os pais, pedir perdão para os pais, e eles vão vir aqui à frente, você vai abraçá-los e vai orar por eles. Irmão, isso era 2012. Eu falei, Deus não vai levantar ninguém, esses meninos é tudo tímido. Quando eu falei, pastor, levantou a escola inteira. E foram fazendo aquela fila, e nós fomos abraçando, e o menino chorando, e uma menina veio e me mordeu, irmão. Irmão, a menina me mordeu. Cara, pastor, quando ela me mordeu, meu olho quase pulou para fora. E ao mesmo tempo eu pensando, como é que eu vou explicar para minha esposa que alguém me mordeu? E aquela menina me mordendo, me segurou e falou assim, por que você fez isso comigo? O namorado dela havia abusado dela. A menina de 14 anos de idade. Então você, mãe, você, pai, que apoia sua menina com 14 anos de idade de namorar, abre teu olho, tá? Gênesis capítulo 3, verso 1. Satanás escolheu entre os animais mais astutos criados por Deus para enganar a Eva. Satanás não escolhe qualquer coisa para roubar o coração dos seus filhos. Satanás escolhe aquilo que é mais astuto. É por isso que às vezes o seu filho quer brigar com você por algo desse mundo, porque Satanás não é idiota. Há 12 anos, irmãos, eu estou dentro da escola. Da primeira até hoje, eu nunca pedi para entrar numa escola sequer. Há 12 anos eu tenho colocado o meu telefone à disposição de cada aluno. O dia que vocês precisarem de ajuda, o dia que vocês precisarem de uma palavra, o dia que vocês precisarem de um conselho, me procura, me liga, vocês não estão sozinhos. Deus quer levantar líderes, homens que não estão atrás de comerem a gordura das ovelhas, mas sim de gerar frutos para alimentar as ovelhas que estão famintas pela verdade. A questão é, aonde estão vocês? Aonde estão esses líderes que vão se posicionar hoje e vão falar, Deus, usa-me? Aonde estão vocês que vão se levantar e vão falar, Deus, a partir de hoje, que eu não ame mais a minha própria vida, mas que eu faça do Senhor o meu objetivo de vida e morte? Atos 20, 24, o apóstolo Paulo falando aos anciãos da igreja,
Nada tenho na minha vida por preciosa, a não ser que eu cumpra o que eu recebi de Cristo Jesus, que eu complete a minha carreira e que eu me torne testemunho da graça de Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo: nada é mais importante do que cumprir e obedecer o Senhor, mas acima de tudo, o que eu pego para fazer eu não deixo pelo caminho, eu termino. Deus quer levantar líderes que não vão abandonar aquilo que eles falam no meio do caminho, mas vão completar tudo aquilo que eles propuseram a fazer. Chega de líderes meia boca, chega de líderes cheios de mimimi. Não, no céu não haverá infantis. A palavra fala: sede como crianças, pois delas é o reino. A palavra não diz seja infantil. Infantilidade é uma coisa, meu irmão, ser criança é outra. O infantil, ele não divide. O infantil, ele agarra e fala: é meu, não divido com ninguém. Mas a criança, mesmo quando ela é corrigida, ela fala: eu te amo, papai. Por quê? Porque ela sabe que até na correção existe amor. Me fala que pai que gosta de corrigir seu filho, mas é necessário. É necessário. E a Bíblia vai dizer em Hebreus: se o filho não aceitar essa correção, ele não é filho, ele é bastardo. Quando eu preciso corrigir minhas filhas, eu corrijo elas, e depois, quando passa, eu chamo elas e falo com elas: vocês foram corrigidas porque vocês erraram. E todas as vezes que vocês errarem, eu vou corrigir vocês. Por quê, papai? Porque eu amo vocês. E eu não vou perder vocês para o inferno. Deus está atrás desses líderes, que vão se levantar e não vão olhar mais para si, mas vão pensar em menos de si. Líderes que vão honrar a sua palavra e vão obedecer a palavra. Líderes que voltarão à oração, líderes que voltarão ao jejum, líderes que levantarão e se colocarão da brecha diante do povo. Deus está atrás de homens e mulheres que não vão correr daquilo que Deus tem para eles. Meu irmão, Jonas tenta fugir. Jonas tentou fugir, querido. Ele colocou um barco inteiro, sim ou não? Só que você já parou para pensar, pastor, que naquele mesmo mar não tinha só o barco de Jonas. Quantos outros barcos que estavam ali? A desobediência traz maldição para tudo que está à tua volta. Aí eu não concordo. Você não concorda por quê? Porque a palavra está dizendo contra, ou porque você só quer ter sua opinião prevalecida sobre a do outro? Porque se você não concorda, porque a tua opinião prevaleça, você então não é sábio, você é tolo. Porque só tolo quer ter razão. O tolo quer ter razão, mas o sábio, ele quer o que é certo, mesmo que ele esteja errado. Aonde estão os líderes das suas famílias? Homens, vocês que estão aqui, que vão levantar e vão falar: na minha casa ninguém vai apontar para meus filhos falando o que eles têm que fazer. Por quê? Porque eu vou. Porque eu vou me levantar e vou dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, querido, não estava interessado com o que os outros iam fazer, com a crença deles. Ele estava falando: vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu não. Eu não. Eu e a minha casa vamos servir o Deus poderoso, do Deus dos exércitos. Aonde está você, homem, que vai levantar e vai entender: você é quem dá destino para os seus filhos. Você é homem, dá destino para os seus filhos. O ateísmo, ele nasce na frustração do filho com o pai. Por isso a dificuldade de aceitar Deus como pai. Aonde estão vocês
que vão se levantar e vão sair desse lugar raso e superficial e vai adentrar nas profundezas da intimidade com Deus. Coloque sobre seus pés, querido, eu quero orar por você. Feche os seus olhos.